nosso terceiro bate-papo, né, eu estou tentando colocar na forma de bate-papo, nós faremos alguns problemas envolvendo dinâmica dos fluidos. O entendimento do movimento dos fluidos é muito importante, pois encontra aplicações em problemas de escoamento, projeto de aeronaves e dinâmica de atmosfera. Eu deveria ter colocado ali um etc., né, porque é muita aplicação. E nesse curso aí de aplicação, né, nessa parte das aplicações ao problema de escoamento dos fluidos, a gente tem algumas hipóteses, né? Nós fazemos algumas hipóteses. A ciência funciona assim. A ciência funciona por meio de hipóteses. Então, a gente tem algumas hipóteses básicas. Por exemplo, a solução de muitos problemas importantes no fluxo de fluido, também conhecido como dinâmica de fluidos, né? Hidrodinâmica ou aerodinâmica, é muitas vezes obtida por métodos de variáveis complexas. Está ali complexo, mas variáveis complexas, viu? Sob as seguintes suposições. O escoamento do fluido é bidimensional, isto é, as características básicas do movimento do fluido em qualquer plano, né, são essencialmente os mesmos que em qualquer plano paralelo. O que é isso, gente? Por exemplo, se você tiver o escoamento de uma corrente, um fluido, né, que passa por uma ponte, por baixo de uma ponte onde tem uma pilastra, e o rio é suficientemente profundo, né, e a pilastra é suficientemente longa, você faz um perfil, como se você cortasse aquele pilar, né, aquele cilindro, né, aquela pilastra em formato cilíndrica, faz um corte e analisa ali naquela plano que você cortou, né, a dinâmica do fluido. Então, nessa suposição, a gente está assumindo, por exemplo, que o cilindro é bem longo, né? Então, isso permite nos limitar nossa atenção a apenas um único plano. Nesse caso, a gente quer o plano complexo Z. As figuras construídas nesse plano são interpretadas como seções retas, né, aquele corte que eu falei para vocês, de correspondentes cilindros infinitos, perpendiculares ao plano. Por exemplo, na figura abaixo, né, que nós estamos colocando aqui, o círculo representa um obstáculo cilíndrico infinito em torno do qual o fluido flui, né? Flui o fluido. Então, aqui você pode pensar naquele probleminha da ponte que eu falei para vocês. Então, aí você tem aí a utilização do plano complexo para o estudo de um fluxo aí de um fluido. Mas note que esse círculo aí que a gente colocou, né, não é um círculo. Na verdade, ele faz parte de uma figura maior que é, né, de um objeto geométrico maior que é um cilindro, por exemplo, um pilar cilíndrico. E aí esse corte, como se eu estivesse olhando por cima, né? Mas aí por cima eu estaria vendo só a parte da superfície, mas se eu mergulhar no rio, nos vários planos, né, que cortam esse cilindro aqui, eu teria essas linhas aqui, chamadas linhas de corrente, né? Se jogar sujeira, você vai ver a trajetória da sujeira seguindo, né? Do pozinho seguindo esse perfil aí. Naturalmente, um cilindro infinito não é nada mais do que um modelo matemático de um cilindro físico, que é tão longo que os efeitos finais podem ser razoavelmente negligenciados. Gente, não existe você mapear a natureza como ela é. Por quê? Porque a ciência nunca será a natureza. Um retrato de elefante não é o elefante. A gente faz modelos, e são os modelos, né, que permite isso. E aí o Douglas, aproveita para fazer uma propaganda aí, Douglas, se quiser fazer uso da palavra, fazer a propaganda, tem um livro muito interessante que eu recomendo a leitura, que trata muito dessa questão da intuição na resolução de problemas. Fala aí, Douglas, um pouco do seu livro. Faz uma propaganda aí, onde vende, onde não vende, como é que é. Ô, Luiz, eu fiquei até de compartilhar, não foi lá com o grupo, não foi? O Foi. livro, mas Interessantíssimo, eu viu, Douglas? Amei, viu, Douglas? Leitura que gostosa. bom, Você Luiz, escreve que bem, bom. rapaz. Pô! É, a escrita ela é coletiva, né? Muitas Ah, mas pessoas ali nos a gente fica ajudando, na né? resenha, nem imagina que os colegas da gente têm esse Não dom, é, né, da rapaz? escrita. Quando a gente participa de um grupo de pesquisa, né, Luiz? Como a contribuição das pessoas conta, né, nesse momento, né? Sim.
Então, foi uma construção coletiva, realmente, foi no momento do mestrado, e eu queria investigar na prática, inclusive numa turma de física aí da UESB, né? Aqui da UESB, desculpa. Mas aí, você sabe como é o mestrado. O mestrado é um tiro curto, né? São 2 anos, Sim, e aí o CEP estava com dificuldade de aprovar, ficou aquela discussão se era o comitê de ética da UESB que deveria analisar, ou se era o comitê de ética da universidade que eu estava fazendo mestrado, enfim. Aí ficou no campo teórico. E eu tive que intensificar no campo teórico, né? Aquela investigação acerca de heurística, né? Assim, só para situar, heurística, ela vem da ideia de eureka, lá de Arquimedes, né? O descobrir, enfim, a descoberta, né? E aí a gente investigou bastante, né, teoricamente, a ideia de descobertas científicas, e a gente estratificou, a gente fez uma análise desde a sala de aula até no campo da ciência, da filosofia da ciência, né? Como se dá essa questão da descoberta, como você colocou aí a questão da intuição, a questão do conhecimento científico, como ele se produz, como ele se dá, e que essa representação da descoberta científica ela também pode ser dada em sala de aula. Esse sentimento de descoberta, né? Do inventar, sim. esse sentimento de que você está criando algo novo, mesmo que não seja, mas que você está descobrindo algo, ela pode ser também pensada em sala de aula. Então, o livro discorre sobre isso. O livro é Matemática Heurística, né? Ele discorre sobre isso nas minhas práticas em sala de aula. Como é que eu observei dentro das minhas práticas, seja com artefatos, seja com alguma teoria matemática, como é que eu consegui vislumbrar a ideia de heurística, de descobertas, dentro da sala de aula. E aí foi assim, sinceramente, eu nunca me via como alguém que teria potencial para escrever um livro e no final me descobri como foi muito interessante, foi uma experiência libertadora, vou dizer assim, né? Porque às vezes nós da área vamos dizer assim, de uma forma geral, né? Da área que a gente chama de exatas, né? Da área de ciências, às vezes a gente tem uma certa dificuldade, né, Luiz? Sim, com De, às certeza. vezes, colocar a nossa ideia no papel, né? De descrever, porque a gente gosta muito de resolver e às vezes a gente não descreve aquilo que a gente está Sim, às vezes a gente dá tá, uma aula tá fazendo, maravilhosa, né, mas não Luiz? coloca no papel aquela aula. Isso, é isso mesmo. Por exemplo, você quer ver uma situação, vamos colocar assim, simples, que acontece em sala de aula? O momento que, às vezes, o professor de matemática ele está mais produzindo é quando ele está de costas para o aluno, descrevendo e resolvendo, né? A gente nunca pensa que aquele aluno que está ali, que a gente está de costas para ele também ele quer sentir como é que você descreveria aquele problema ao invés de apenas resolvê-lo, né? Sim, Então, essa descrição, essa preocupação com a descrição, com a minúcia do raciocínio, ele é muito importante. E aí, a parte, como a física eu deixaria para você, mas na parte da matemática eu enveredei mais pela resolução de problemas, especialmente no autor chamado Polya, né? Ou Polia, né? Alguns falam Polya, outros Polia, que foi assim um divisor de águas na questão de resolução de problemas, ele resgatando a ideia de heurística dentro da resolução de problemas. sim, sim. Foi maravilhosa a experiência. Perfeito, Douglas. Eu me recordei desse livro seu na quinta-feira. Eu estava dando uma aula de Fourier, transformada de Fourier. Aí primeiro eu falei de toda aquela interpretação da transformada de Fourier, né, enquanto aquele objeto que leva, né, a metáfora que eu usei lá é que leva de um universo a outro universo, né, que na verdade são Verdade. dois espaços vetoriais, né, ele faz essa transformação. E depois eu fui mostrando pelo método heurístico, eu não deduzi da forma que às vezes o povo usa do rigor matemático, eu fui usando o jogo, né, do Eureka aí, do pergunta e resposta, né, e fui Perdi essa construindo com ele. aula, você podia ter Pô, me mas foi muito chamado. legal, foi muito legal. Aí eu lembrei, aí o pessoal, pô, mas o que é heurística? Eu falei, não, vamos deixar aí que o próprio Douglas vai falar, né? Aí você colocou até elementos a mais, né? Que foi
essa questão da eureka aí, né? Essa questão da eureka aí é importante, o estalo, o start, né? Porque a gente resgata justamente o princípio da heurística, né? Que é aquela, tipo nos filmes de desenho, que aparece aquela luzinha em cima da cabeça da pessoa, E né? você está imerso Então, no problema, imerso, preocupado, imerso, não desliga. totalmente imerso, quando você acha que aquele problema não tem solução, aí você vai andar de bicicleta. E no momento que você está andando de bicicleta, apreciando uma paisagem maravilhosa, a ideia vem, ela surge, Mas o que é que você fez? Você primeiro alimentou o seu inconsciente, você primeiro Sim. alimentou as suas ideias, você construiu algo, ela não veio assim. Às vezes as pessoas pensam que ideias brilhantes ou a ideia da resolução de um problema ela surge do nada, não é do nada que ela surge, você alimenta a sua mente de informações e ela processa de uma forma que talvez a gente ainda não compreenda na sua totalidade. Isso mesmo, Douglas. Perfeito. Ô, Douglas, faz um favor para a gente aí, bota o nome do seu livro aí, onde se vende, Pronto. beleza? Luiz, eu vou compartilhar lá No grupo do no Zap. Google, no sala de aula, no Zap. Ou Pronto, no Zap é pode colocar melhor. no grupo sala de aula e no Zap, se você quiser. Fica à Pronto, eu vontade. vou fazer Um nos livro dois. Vou desse fazer seu agora tem que que eu ser estou no. lido, É viu? bom que eu estou Tem no que ser lido. computador e ele está aqui. Aí Tem eu que vou ser lido. compartilhar agora. E eu Sim, tenho o Luiz. livro autografado pelo autor, isso é muito bom. Quanta honra. Ô, Douglas, um forte abraço aí. Vamos seguir, Valeu, gente, então. obrigado, Luiz. Então, aí, tudo a ver com o que a gente estava falando, né? Você faz modelos, né, de objetos reais, mas, como eu disse aqui agora há pouco, o retrato do elefante nunca será um elefante, né? A natureza, ela é em si. A gente tenta descrevê-la com modelagens, com interpretações, né? Mas sempre será modelos e interpretações de algo real que é a natureza. Isso aí é uma questão ontológica, né? Vamos dizer assim, que diz respeito à realidade, à realidade profunda, vamos dizer assim, da verdade, né? A verdade em sua visão mais profunda, né? Os elementos mais profundos. Outra hipótese, o fluxo é estacionário. Isso é, a velocidade, que depende do tempo, né, nesse caso do fluido, em qualquer ponto, depende apenas da posição x, y, e não do tempo. É como se a velocidade variasse no espaço, você tem pontos com maior velocidade, pontos com menor velocidade, entende? Mas ela não vai variar no tempo naquele ponto. Vocês entendem isso? Eu olho para um ponto do espaço, ela não vai variar naquele ponto. É como se fosse um campo que eu diria assim, estacionário. Não um campo uniforme. O campo uniforme, o campo elétrico, tem tudo a ver com fluido, viu, gente? O campo é assim, tudo a ver com, eu digo assim, a ideia, né? A visualização. O campo uniforme, ele não varia no espaço. O campo estático não varia no tempo. Então, aí seria algo que variasse no espaço, mas se eu olhar para um ponto x, y no espaço, e a velocidade não vai variar. Isso é que é um fluxo estacionário. 3. Luiz, eu Oi, compartilhei no nosso grupo do Zap, viu, o livro? perfeito. Perfeito, Valeu. Douglas. Obrigado, viu? Ah, eu que agradeço aí. Conhecimento, Douglas, tem que ser passado. Entendeu? O conhecimento não pode ir com a gente, não. Ele tem que ser passado para todo mundo. Porque da mesma forma que você passa conhecimento, ele vem até você, entendeu? Então, quando você é um difusor do conhecimento, ele acaba vindo até a gente também. Eu digo que o conhecimento, Luiz, é como se fosse uma piscina que você mergulha. A água bate lá na borda e volta para você, né? Volta, isso mesmo. Gostei, vou falar, eu vou usar isso agora na sala de aula. Parafraseando Douglas, o conhecimento ele vai e vem, né? É isso mesmo. Bom, as componentes de velocidade são obtidas de um potencial. Olha que legal. Se o fluxo é estacionário, o que a gente não costuma fazer na mecânica, né? Na mecânica, a gente geralmente não faz isso na mecânica. Geralmente, a gente pega a velocidade e vai obter a partir da resolução das equações da dinâmica, né? Das equações de Newton lá. Aqui, você está dizendo que a velocidade são obtidas de um potencial. Beleza? Dá para se mostrar que isso tem uma relação fortíssima com o fato do fluxo ser estacionário. O que eu estou dizendo aqui tem valor muito histórico, mas o tratamento de fluido hoje não se faz assim mais, perfeito?
Isso aí tem valor histórico, tem valor de conhecimento, mas o tratamento não se faz assim. No último slide, nas referências, eu vou dizer como se faz o tratamento e indicar uma referência muito boa. Porque, como diz o Douglas, o conhecimento, né, é como uma piscina muito funda. Você mergulha, mergulha, mas a água vai, bate e volta até a gente. Aí, Douglas, já usei em sala de aula já. Bom, e aí você tem aí a componente da velocidade obtida por potencial. Por exemplo, VI, Vx e Vy denota as componentes do fluido em XY, né? No ponto XY, nas direções XY. São duas coisas diferentes. Uma coisa é o ponto XY, outra coisa é as direções XY. E existe uma função que nós vamos chamar de φ, porque quase todo potencial é chamado de φ, chamada potencial de velocidade. Olha, você não conhece até agora o potencial de velocidade, mas aqui você vai ter um potencial de velocidade, tal que as derivadas parciais do potencial de velocidade com relação a x e em relação a y nos dá, respectivamente, Vx e Vy, que são as componentes da velocidade. A suposição, uma suposição equivalente, né, é que se C é qualquer curva simples fechada no plano Z e Vt é a componente tangencial da velocidade em C, então vou escrever isso aqui. Isso aqui, gente, é a chamada circulação, que tem uma relação, se vocês estudarem o cálculo vetorial, tem uma relação fortíssima com o rotacional. Então, aí é a circulação de um fluido. Então, se a circulação de um fluido aí, no caso aí, for zero, né? Aí eu digo que eu estou, nesse caso aí, que eu tenho um potencial, né, associado a esse fluido. Qualquer uma relacionada às velocidades do fluido, qualquer uma das integrais aqui acima, né? Tanto essa que pega a componente tangente da velocidade e integra numa curva fechada, ou essa que pega a componente x, integra em x, mais a componente y, integra em y, elas são nulas, né? Quando essa circulação é nula, é zero, o fluxo é chamado de irrotacional ou livre de circulação. Ou seja, não tem os famosos redemoinhos, né? Os famosos vórtices ou antivórtices, né? Que a gente conhece muito bem aí nos escoamentos de fluido. O fluido é incompatível, isto é, a densidade ou massa por unidade de volume do fluido, ele é incompressível. Eu falei o que aí? Falei incompressível mesmo? Não confundi. Você falou incompatível. Incompatível, foi mal. O fluido, eu percebi na hora. O fluido... Perdão, viu, gente? É o cansaço. É o cansaço que vai chegando no final de semana. É bom que isso vai para os autos, vai ficar aí registrado, mostrando que professor cansa também. Então, o fluido é incompressível. Para soltar uma piada aí, para quebrar o gelo, né? Aproveitando do erro, que já quebrou o clima da aula, não confundir com incompreensível. O fluido ele só é incompreensível quando você entra numa corrente muito forte. Aí ele é incompreensível, aí ele é incompressível. Obrigado, professora Cristina. Isto é, a densidade ou a massa por unidade de volume, né? Do fluido é constante. Se Vn é a componente normal da velocidade em C, isso leva à conclusão de que quando eu faço a integral, nota que essa integral não é igual àquela outra, essa integral lá era Vx integrada com dx, mais Vy integrada com dy, aqui é o contrário. Aqui é Vx integrada com dy, mais Vy integrada com dx. Somando essas duas dá zero. Ou, se pegar a componente normal e integrar na área, circundada por essa curva, ele vai dar zero. Isso significa que o fluido não se comprime. Beleza? Então, nós não estaremos mexendo aqui com gás. Estaremos mexendo com líquido. Ah, o líquido não comprime? O líquido comprime também, só que ele comprime muito pouco. A compressão do líquido é tão pequena que a gente despreza essa compressão. E aí a gente mantém aí o líquido como se fosse um fluido que não se comprime. Mas ele se comprime, mas nós admitiremos que não. Que expressa a condição de que a quantidade de fluido contido dentro de C seja uma constante. Isso é, a quantidade que entra em C é igual à quantidade que deixa C. Né? Ou seja,
eu não estou comprimindo o fluido dentro de si. Só um minutinho aqui, pegar um pouquinho de água. Pronto. Está centralizado aí, gente? Tá bem centralizado? Perfeito. O fluido é não viscoso, isto é, não tem viscosidade ou atrito interno. Um fluido viscoso em movimento tende a aderir à superfície de um obstáculo colocado em seu caminho. Por exemplo, se você estiver escoando o mel, qualquer obstáculo que eu colocar vai, né, fazer com que o mel se adere a esse obstáculo, assim como o pinche e outros fluidos muito viscosos, né? Se não houver viscosidade, as forças de pressão sobre a superfície são perpendiculares à superfície. Um fluido que não é viscoso, é incompressível, é muitas vezes chamado de fluido ideal. Então, nossos fluidos aqui serão fluidos ideais. Deve naturalmente ser percebido que tal fluido é somente um modelo matemático de um fluido real, em que tais efeitos podem ser assumidos com segurança, né, desprezíveis. Então, a gente despreza. Bom, a partir daí a gente começa a definir as coisas. A primeira definição que a gente coloca, que é a maior novidade, né? Nunca vocês, assim, eu pelo menos, antes de estudar essa parte de variáveis complexas, de fluido, nunca imaginaria que teria um potencial associado ao movimento no fluido, né? Que a gente pensa, potencial está associado a grandezas eletrostáticas, né? Que a gente pensa nisso, né? A grandezas lá da mecânica, tipo o campo gravitacional, né? A gente sempre pensa em campo. Mas aqui eu devo dizer que a velocidade aqui é um campo, porque ela varia de ponto a ponto do espaço. Pela definição de campo, como uma grandeza física que varia de ponto a ponto do espaço e possivelmente no tempo, a velocidade, assim como o campo elétrico, a temperatura, campo magnético, ela é um campo. Do fluido, ela vai ser um campo. Não é uma velocidade de uma partícula, é a velocidade de um fluido como um todo. Então, ela muda de ponto a ponto do espaço. Então, é um campo. Então, a primeira definição que nós vamos colocar aqui é o potencial complexo. E nós vamos definir o potencial complexo pela letra grega ômega. Só que, como ele é complexo, ele é ômega de Z. E ele é definido como a soma de uma função de duas variáveis, x e y, real, né? Mais o imaginário multiplicado por outra função real também, de duas variáveis, psi de x e y. Então, eu tenho duas funções reais aí, φ de x e y e psi de x e y. Isso aí define o meu potencial complexo, que é uma função analítica, então ela é derivável no domínio de estudo. O potencial de velocidade, φ, e a função de corrente, psi, são as partes real e imaginária do potencial complexo. Podemos provar, usando as condições, né, de Cauchy-Riemann, que sendo uma função f de z qualquer, isso aqui é geral, né? Geralmente a gente faz essa provinha nas provas de métodos. Seja uma função f de z, né, função de w, que é igual u de xy mais i v de xy, se derivarmos w, que é a minha função, com relação a z, basta derivar a parte real com relação a x, mais i, a derivada da parte imaginária com relação a x também. Então, basta derivar essas duas partes com relação a x. Isso simplifica o nosso problema. Isso pode ser demonstrado, viu, gente? A demonstração é muito simples. Basta usar a definição de diferencial total, né? E agrupando os termos, identificando dz como dx mais idy, né? Dz tem a parte da diferencial real, dx, mais o imaginário, a diferencial em y, dy. Então, se a gente tomar a diferencial total dw e ir agrupando, depois dividir por dz, no finalzinho das contas, você chega nessa expressão. Mas para que a gente quer essa expressão? A gente quer essa expressão porque se eu diferenciar o potencial complexo com relação a z, eu vou ter que basta derivar a parte real com relação a x e somar i
que multiplica a derivada da parte imaginária com relação a x também. Só que aqui nessa derivada com relação a x, eu vou usar a condição de Cauchy-Riemann, que diz o seguinte: se uma função complexa z tem a parte real u de xy mais iv de xy, a derivada de u de xy com relação a x é igual ao negativo da derivada de v de xy com relação a y. Só que minha parte real aqui é φ e minha parte imaginária é psi. Então, quando eu derivo, eu tenho esse surgimento desse negativo de φ. Então, a derivada do potencial complexo é apenas dado pela derivada da parte real. Só que essa derivada da parte real φ aqui, ela vai ser com relação a y, a x, menos i, a derivada com relação a y. Portanto, nós vimos, né, que a componente da velocidade, nós já vimos que se tem um potencial, a componente vai ser a derivada de φ com relação a x, a velocidade x, e a componente y vai ser a derivada de φ com relação a y, eu posso substituir isso aqui em cima. E eu tenho que a derivada do potencial ômega com relação a z é v de x menos iv de y. Ó, perfeito, gente. V de x menos iv de y. Se eu tomar o conjugado complexo, eu tenho o que chamamos de velocidade complexa, que é a componente, né, que é a velocidade, né? Vx mais ivy. Note que nós não estamos usando o vetor I e K, I e J, por exemplo. Nós estamos usando a parte real para representar a componente x e a parte que multiplica pela imaginária para representar, né, a unidade imaginária para representar a componente y. Alguma pergunta, gente? Alguma dúvida? Se não tem nenhuma, vamos seguir, né? Então, note que nós tomamos o conjugado complexo da derivada z para obter a velocidade, que a gente chama de velocidade complexa. E o módulo, basta fazer ela vezes o seu conjugado complexo e tirar a raiz. O módulo é o mesmo, né? Então, o módulo vai ser vx ao quadrado mais vy ao quadrado raiz. O velho teorema de Pitágoras aí de novo. Os pontos em que a velocidade é zero, isso é ômega linha, né? Ômega linha é a derivada de ômega com relação a z igual a zero, são chamados de pontos de estagnação. Linhas equipotenciais, só lembrar que os pontos, né, de estagnação são aqueles pontos em que a velocidade se anula, perfeito? Ponto de estagnação é aquele ponto onde a velocidade se anula. E aí a gente fala de linhas equipotenciais e linhas de corrente. As famílias de curvas a um parâmetro, por exemplo, se eu pegar φ e igualar a alfa e psi e igualar a beta, né, onde alfa e beta são constantes, são famílias ortogonais, chamadas, respectivamente, linhas equipotenciais e linhas de fluxo. Embora, né, os termos mais apropriados, né, que são curvas equipotenciais e curvas de fluxo, são usados também às vezes, beleza? Mas nós vamos falar de linhas equipotenciais e linha de fluxo, para ficar coerente com a bibliografia que nós utilizamos aqui, né? Em movimento estacionário, as linhas de fluxo representam as trajetórias reais das partículas de fluido no escoamento. Então, as linhas de fluxo seria a trajetória que aquelas partículas do fluido, ou um elemento muito pequeno do fluido, seguiria no seu escoamento, perfeito? Então, né, linhas de fluxo representa esse movimento real, né, vamos dizer assim, das partículas. A função psi é chamada de função de corrente, enquanto, como já vimos, a função φ é chamada
a função de potencial de velocidade, ou simplesmente o potencial velocidade. Bom, no desenvolvimento da teoria acima, supôs que não havia pontos no plano Z, no qual o fluido aparece ou desaparece. Esses pontos são chamados de fontes e sumidouros, né? Respectivamente. Em tais pontos, que são pontos singulares, o que vai acontecer? Tanto a equação da continuidade e a equação de Laplace, né, que é uma equação famosa aí dentro da física, né, que envolve o Laplaciano de um campo escalar, né, igual a zero, ela não é válida. Né? Aí você tem que substituir por outra equação, que eu não vou entrar no mérito dela. Ela é estudada na teoria eletromagnética. Né? Lá na teoria eletromagnética você tem a equação de Poisson, que representa uma teoria com fonte e sumidouros. Né? Se a carga for positiva, é uma fonte de campo elétrico, se for negativo, um sumidouro. Aqui nós estamos tratando de fluido. Então, por exemplo, o sumidouro seria um ralo, né? E a fonte seria uma torneira, uma coisa assim. Em particular, a integral de circulação pode não ser zero em torno da curva fechada C, que inclui tais pontos. Isso aí, gente, não vai causar nenhuma alteração nessa teoria que nós já vimos aqui, perfeito? Dá para tratar tranquilamente com essa teoria. Bom, teoricamente, qualquer potencial complexo φ pode ser associado ou interpretado como um particular fluxo de fluido bidimensional. A seguir, gente, nós vamos apresentar alguns casos simples, né? Só apresentar por enquanto, que surgem na prática. Por exemplo, observe que uma constante pode ser adicionada, né, a todos os potenciais complexos que nós vamos apresentar aqui, sem afetar o padrão do fluxo. Ou seja, nós vamos ter um padrão de fluxo aqui, um potencial representando. Só que se eu somar uma constante aqui, ó, somando uma constante, ela não vai alterar. Porque, lembrando que as componentes da velocidade é obtida por uma derivada do potencial, né? Quando eu somo a constante, a derivada é nula, então somar uma constante ou não a um potencial de um fluido não altera o escoamento. Bom, o primeiro deles é o escoamento uniforme. Então, com potencial complexo correspondente ao fluxo de um fluido com velocidade V0, né? Numa direção que faz um ângulo, vamos chamar de delta, com a direção positiva do eixo X, é esse valor aqui, ó. Né? Então, aqui a gente tem aqui, ó, um potencial com essa carga. Daqui a pouco a gente vai ver isso melhor, beleza? Mas, por hora, esse potencial aqui representa isso aqui, esse escoamento transversal aí do fluido. Aí a gente tem uma fonte em Z igual a zero. Se o fluido estiver emergindo a uma taxa constante de uma linha de fonte, né, em Z igual a A, o fluxo é complexo. E aí a gente teria, para esse fluxo, para esse fluido, nesse comportamento, esse potencial complexo, KLN de Z menos A. Onde K, no caso, é maior que zero. É chamado de comprimento da fonte. As linhas de corrente e as linhas equipotenciais, nós vamos mostrar, né, na figura por linhas fortes e tracejadas, né, as tracejadas para as linhas equipotenciais. Então, teríamos isso aqui, ó. Note que aqui, ó, é uma fonte onde o fluido está saindo dessa fonte para todos os lados. Então, nós temos aí o que se chama de fonte do fluido. Agora, posso ter um poço em que Z é igual a A, né? No ponto Z é igual a A. Nesse caso, o fluido está desaparecendo em Z igual a A, como se fosse um ralo. E o potencial complexo é obtido a partir da fonte, substituindo K por menos K. Então, aí eu teria esse potencial aí bonitinho, perfeito? Dando aí o nosso efeito desejado aí para o ralo. Seria mais ou menos isso aqui. Ou seja, ele vai, né, ele vai sumir dentro desse ralo aí.
E aí a gente pode ter um caso interessante, que é o escoamento com circulação. Então, o fluxo, né, que é o escoamento com circulação, corresponde a esse potencial complexo. Então, você nota aí que você tem um menos IK, Ln de Z menos A, como indicado na figura abaixo. Então, nessa figura aqui, olha, nós temos aqui, né, uma circulação, que são esses redemoinhos, né, que se formam aqui nesse fluxo. Então, a magnitude da velocidade do fluido, em qualquer ponto, nesse caso, inversamente proporcional à distância de A. Note que aqui, por exemplo, ó, nós vamos ver daqui a pouco, que quando eu vou mudando a distância com relação ao ponto A, o valor da velocidade, ele vai mudando. E daqui a pouco a gente vai falar como ele muda, né? E aí eu coloquei um probleminha extra aqui. Por que esse probleminha extra? Porque esse probleminha aqui, ele vai se somar aos problemas colocados na lista de tarefas, de forma a tornar, né, a compreensão do todo melhor, né? Mas eu não quis colocar esse problema na lista de tarefa, porque iria sobrecarregar o que já está bem grandinho, né? Então, vamos lá. Probleminha. Determine o potencial complexo para um fluido movendo-se com velocidade constante, V0, tomando um ângulo delta com o semi-eixo positivo, conforme a figura. Então, aí eu teria o movimento real do fluido. Seria isso aqui, ó. Ele vem, está se movendo. Eu posso quebrar essa velocidade numa componente x, V0 cosseno de delta, e numa componente y, V0 seno de delta. Note que aqui, nada de novo. Apenas um fluido, um perfil, né? Vamos dizer assim, um perfil de um fluido, que nós estamos associando aí no plano, assim, como se fosse um corte, né? Eu estivesse olhando por cima, o fluido teria escoando desse jeito aí, no meu perfil. Daí eu vou escrever, gente, as componentes x e y da velocidade. E essas componentes x e y da velocidade vai ser quem? Vx, V0 cosseno de delta, e Vy, V0 seno de delta. De forma que a velocidade complexa vai ser a soma da componente x mais i componente y. Note que o i aí está fazendo papel de dar um caráter que hoje a gente trabalha com vetores, né? Eu vou falar porque eu estou fazendo esse paralelo o tempo todo com vetores. Então, a componente i aí, né, o imaginário, ele vai dar essa ideia, que eu já tinha falado na primeira aula para você, da ideia de quaternios, né? Dos quaternios, que o berço foi a coisa complexa, né? E aí o cálculo vetorial, né, a análise vetorial, ela teve aí, na sua criação, né, uma contribuição grande aí dos quaternios. Apesar deles cuspirem no prato que comem, né? Eles não admitem, né? Tanto o Gibbs como, né, o Web of Science, eles criticam bastante aí né, porque eles queriam divulgar os seus quaternios, a sua nova álgebra vetorial, que diferentemente dos quaternios, né, vocês lembram que o quaternios, quando você fazia um produto entre dois quaternios, você tinha uma parte escalar, né, que vamos chamar de real, e uma parte complexa, né, envolvendo aí o que seria produto escalar e produto vetorial. Eles usaram essas ideias. Mas vamos voltar à velocidade complexa, para dar esse caráter vetorial, a gente coloca ela no plano complexo. E aí eu posso usar a famosa fórmula de Euler, né? Se eu coloco o V0 em evidência, eu vou ter cosseno de delta mais I seno de delta, que é igual a E elevado a I delta. A nossa fórmula de Euler, né? A notação E elevado a I delta representa cosseno de delta mais I seno de delta. E o potencial complexo, no caso aí, vai ser dado como o conjugado complexo, a derivada do potencial complexo com relação a Z, o conjugado da velocidade complexa que deu esse valor. Por quê? Porque a velocidade complexa é o conjugado
da derivada do potencial complexo. Então, o potencial complexo vai vir com sinal, né, um sinal contrário. Então, integrando, nós vamos obter, né, se eu integrar com relação a Z essa expressão, eu vou obter V0 I delta que multiplica Z. Por quê? Porque quando eu faço a derivada desse potencial, eu vou obter as componentes x e y, né, tão desejadas aí para a minha velocidade. E aí, lógico, toda integral tem uma constante de integração, só que aqui nós omitimos, né, essa constante. Por último, determine o potencial de velocidade e a função corrente. Bom, o potencial de velocidade φ e a função corrente π serão as partes real e imaginária do potencial complexo. Então, vou escrever o potencial complexo, só que agora com a soma de uma função φ mais I e π. Mas nós vimos agora há pouco que o potencial complexo tem essa cara aqui. V0 é elevado a menos I delta Z. É isso que nós vamos utilizar. Note que nesse problema aqui nós não fornecemos o potencial complexo. Nós simplesmente falamos, a natureza é assim, o fluido desloca assim. Aí eu teria as componentes. De posse das componentes, eu fiz o processo inverso. Eu obtive o potencial complexo. Agora, de posse do potencial complexo, né, uma vez que eu tenho o potencial complexo, eu posso escrevê-lo na forma de uma função de duas variáveis reais, mais uma função, mais a unidade imaginária que multiplica a função de duas variáveis também real, né? Eu posso escrevê-lo, isso aqui, dessa forma. E aí eu vou ter, abrindo, né, o Z como x mais y e a exponencial novamente em Euler, fazendo as continhas, eu vou ter uma componente puramente da parte real da minha função e outra função real, mas que multiplica a unidade imaginária. Esse aqui seria nosso φ e esse aqui seria nosso π. Assim, nós podemos obter, se fosse nos dado esse potencial, nós poderíamos obter, né, num caminho inverso, as componentes da velocidade. Como faríamos isso? Bastava derivar, né, o φ com relação a x e relação a y. Bom, as equações para as linhas de corrente e as linhas de equipotenciais, a gente obtém igualando as linhas de corrente a um beta, né? Aí, no caso, eu estaria igualando essa constante beta. Então, para diferentes valores de beta, eu teria diferentes linhas de corrente. Fisicamente, né, sobre as condições do estado estacionário, né, as linhas de corrente representam o caminho real percorrido pela partícula do fluido. E, nesse caso, nós vamos ter uma trajetória reta para o fluido, como nós vimos. As linhas equipotenciais vão ser dadas quando igualo o potencial, né, a zero. A zero não, a alfa. Né? Zero seria 1 também, mas igual a alfa, onde alfa pode ser qualquer valor constante. Então, geometricamente, elas são perpendiculares às linhas de corrente. Então, todos os pontos de uma linha equipotencial vai ter potencial igual. Bom, vocês podem observar que a última questão que fizemos na aula passada foi a 8, né? E agora nós pulamos para 10. Isso, conversando com a professora Cristina, nós mudamos um pouco, né? Passamos a questão 9, que está mais relacionada à parte de mecânica quântica, para o nosso próximo encontro. E seguimos aí com fluidos, que a ideia era ir misturando, mas aí, como tem muita coisa para falar ainda, né? E como fica mais interessante falar de um assunto só numa reunião dessa nossa, então a gente já fala aí, né, só de fluido. Então tá aí a questão 10. Discuta o movimento de um fluido, aí ele vai te dar o potencial, tendo potencial complexo, que ele chamou de ômega Z igual IKLM de Z.
onde K é maior que zero. Ele falou que K é maior que zero aí. Então, ele deu esse valor para o potencial. Mostre que a circulação, então ele já está falando que você tem redemoinhos, que a circulação em torno do ponto de redemoinho é dado por gama igual a 2πk. E reescreva o potencial complexo em termos da circulação. Solução. Se Z igual R é elevado a Iθ, né? O Z é um número complexo, então ele pode ser escrito nessa fórmula aí, que é nessa forma polar. Então, eu vou escrever o meu potencial, que é uma função φ mais uma função I psi, como I K ln de Z. Vou pegar R de θ e substituir no Z. E aplicar a propriedade logarítmica. Vai ser ln de R mais ln da exponencial de θ. Ln da exponencial de θ é o próprio argumento da exponencial, que é Iθ. Quando eu multiplico o I vezes esse I aqui, vai ficar o menos kθ. E aqui vai aparecer I KLN de R. Onde eu tenho o meu φ e o meu psi. As linhas de corrente são dadas por psi igual K ln de R, que é igual a beta. Para diferentes valores de beta, ou seja, valores de psi, que corresponde a R constante, aos quais, né, nós vamos ver daqui a pouco, são círculos, né, com centro comum em Z igual a zero, que nós estamos mostrando aqui na figura. Né? As linhas equipotenciais vão ser dadas por esse potencial, quando ele iguala ele a um φ, a um alfa, desculpa, o φ igualado ao alfa, ou seja, valores de φ que correspondem a θ constante, como mostrado na figura das linhas interrompidas aí, né? As linhas pontilhadas. Então, essas linhas pontilhadas aqui são as minhas superfícies de mesmo potencial. Note que as linhas de corrente fazem um ângulo de 90 graus com as equipotenciais. Ah, eu já vi isso aí no campo elétrico, ele faz 90 graus com uma superfície equipotencial. Faz também. Só que lá no campo elétrico você prova isso por argumentos usando o cálculo vetorial. Aqui a gente está tirando essa coisa aí do conhecimento das análises complexas. Desde que a derivada com relação a Z do potencial é a derivada desse Ln, que a gente já mostrou, né? Que quando eu derivo o Ln vai descer 1 sobre Z, o Z R é de θ, o R fica embaixo, mas eu posso subir o E de θ como menos Iθ, porque ele está dividindo. Então, vai surgir aqui nessa brincadeira, né, um menos, né, um cosseno de θ, né, mais, menos, desculpa, e seno de θ, que quando eu multiplico por esse i, fica K seno de θ mais i cosseno de θ. E aí a gente obtém a velocidade complexa. Para obter a velocidade complexa, a gente toma o conjugado. Tomando o conjugado aí, dessa velocidade, a gente vê que ela mostra a direção do escoamento do fluido. E nesse caso aí, a direção vai ser no sentido horário, como indicado ao lado aí, né? Então, eu tenho aí uma direção que indica o movimento no sentido horário desse fluido aí. Eu confesso para vocês que na hora que eu fui substituir o θ, eu estou encontrando um sentido anti-horário. Mas eu mantive aqui a figura que o autor usou no livro. Mas eu vou deixar isso aqui para a gente pensar melhor, beleza? Porque eu substituí, por exemplo, θ igual a zero. Θ igual a zero, cosseno de zero
é 1. Então, vou ter menos IK sobre R. Então, estaria algo aqui. Quando eu pego π sobre 2, em π sobre 2, eu vou ter o seno 1 e o cosseno 0. Então, ele estaria aqui. Então, quando eu pego π, eu teria seno 0 e cosseno de π menos 1, que daria o I positivo. Então, na minha análise, ele está decorrendo no outro sentido. Mas eu posso ter feito uma análise muito ligeira, né? Mas está parecendo que é isso. Agora, observe que ele está dividindo por R. Então, à medida que eu me distancio, a velocidade diminui. Porque, como está dividido por R, cada termo aqui da componente, né? A velocidade diminui quando eu me afasto da origem. Pois o modo da velocidade é K sobre R. Gente, alguma dúvida? Algum comentário? Sigamos, então. Sigamos. Bom, assim o potencial complexo vai descrever o escoamento de um fluido que está girando em torno de Z igual a zero. O escoamento é chamado, algumas vezes, um escoamento em redemoinho, em Z igual a zero. Um ponto de redemoinho, beleza? De redemoinho. Então, aqui, ó, se a curva, que nós vamos chamar de C, envolve o meu ponto Z igual a zero, a circulação, que a gente pode calcular, né? Ela vai ser dada pelaquela definição que apresentamos antes, né? Você pega a componente x da velocidade, integra com relação a x, soma com a componente y da velocidade, integra com relação a y e soma. Só que a componente x e a componente y é dada respectivamente pela derivada com relação a x de φ e a derivada com relação a y, né? A y, com relação a y de φ também. E aí, se vocês observarem aqui, ó, essas derivadas aqui, vai dar um menos φ aqui, né? De 0 a 2π. Quando eu faço essa integral de dφ de 0 a 2π, eu vou ter... Quem vai ser meu dφ? Meu dφ, se tomarmos lá, né? Só voltando um pouquinho aqui para não perder a continuidade, é kθ. Então, quando eu substituo, dφ vai ser k dθ. Né? Porque o φ é menos k dθ. Então, como eu tenho menos φ ali, né? Eu vou ter k dθ. E vai dar 2πk. Isso aí é a circulação. Note que ela vai, né, depender de 2π, né? Deu interessante aí um valor 2π, que é a volta completa aí na circunferência. Como o meu potencial tem essa cara, e o gama, né, que nós chamamos agora há pouco de circulação de gama, né? A letra que nós usamos para circulação é o gama. Nós teremos que podemos escrever o K em função de gama, que é gama, o K será gama sobre 2π. Substituindo o K, gama sobre 2π no potencial, né, de complexo, eu vou ter um potencial complexo que vai depender da circulação. O que é bem conveniente, né, gente? Porque aí já fica fácil aí mostrar, né? Fica direto ver que isso aí está relacionado a esses problemas de redemoinho, né? Redemoinho que ocorre aí nos fluidos. Tá aí o nosso desenho. E aí vem a questão 11. O potencial complexo do escoamento de um fluido é dado por essa expressão. Observe, gente, que essa expressão aqui é uma outra expressão. E aí ele pede que obtenha as equações para as linhas de corrente e as linhas equipotenciais, representando-as graficamente, interpretando-as fisicamente. Então, a partir desse potencial aqui, ele quer as equações para linhas de corrente e linhas de equipotencial.
Mostra que podemos interpretar o escoamento como um escoamento em torno de obstáculo circular com raio R igual a A. Lembra, gente? Lembrando que esse escoamento a gente está analisando num plano qualquer. Mas, na verdade, esse objeto circular aí, né, vai fazer parte, né, se eu estiver olhando aí o fluido em 3 dimensões, ele vai fazer parte de um objeto maior, tipo um pilar, na formato cilíndrico, que aí eu estou pegando um corte. Esse corte aí, que você vai ver como um escoamento que está em torno desse círculo, né? Desse obstáculo circular. Determine a velocidade em qualquer ponto e determine também o seu valor em pontos distantes do obstáculo. Então, estou pegando aqui pontos, né? Qualquer ponto e pontos distantes. Determine o ponto de estagnação. O que é o ponto de estagnação? O ponto de estagnação seria aquele ponto onde as velocidades, lembrando, né, vai se anular. Então, vamos lá? Guarde o potencial. Esse é o problema de aplicação. O potencial complexo do escoamento do fluido é dado por isso aqui. Então, esse problema é dado. Você pode fazer o problema inverso, pegar o fluido em si e tentar determinar o potencial a partir das integrações das componentes da velocidade, né? E aí ele pede, eu vou repetir para não perder a continuidade, a letra A. Obtenha as equações para as linhas de corrente e as linhas equipotenciais, representando-as graficamente, interpretando-as fisicamente. Aqui eu vou pegar a notação complexa para o Z, né? A notação polar para o Z, perdão, que vai ser Z já é complexo, né? Z igual a R é de θ. Vou substituir no meu potencial, só que de cara eu já assumo que o meu potencial tem um elemento real, uma função de duas variáveis real, mais a imaginária multiplicada por outra função real, que é o psi, que a gente chama de parte imaginária. Então, eu já estou assumindo isso aqui. Mas, para obter essa representação, eu substituo o Z aqui. Substituindo o Z, nós vamos pegar agora, ó, e abrir aqui cosseno de θ mais I seno θ. E aqui, como está dividindo, vai ficar E elevado, né, A ao quadrado sobre R, que multiplica E elevado a menos Iθ, porque ele está dividindo aqui. Que vai ser cosseno de θ menos I seno de θ. Quando eu combino e faço essas continhas, eu obtenho essa expressão, onde eu tenho uma parte real e um imaginário multiplicado por outra parte, por outra função real. Note que o R é escrito como raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. Não é isso? E o cosseno é o arco tangente de y sobre x. Então, isso aqui continua, de certa forma, sendo função de xy e aqui também função de xy. Mas eu poderia falar que é função de r θ, por exemplo. Perfeito? Que está em coordenada polar. Vamos lá. Desse potencial aí, eu tenho a parte real, né, que é a função potencial, né, e a parte corrente, né, a função de corrente. Então, as linhas de corrente, no caso aí, vão ser dadas quando eu igualo essa função de corrente aí, né, a uma constante, que no caso aqui a gente vai chamar de beta. Então, igualando isso aqui a beta, nós vamos ver no próximo slide que as linhas de corrente, né, ela passa pelas curvas fortes, né, elas são as curvas fortes, que também nos dão as trajetórias reais que percorreria uma partícula. Então, nós vamos observar, por exemplo, por essa figurinha aqui, que a linha de corrente, π igual a zero, vai corresponder a R igual a A e θ igual a zero e π. Então, se eu voltar na equação anterior e fazer o beta igual a zero, eu vou ter aqui, ó, R igual a A. Quando eu faço R igual a A, vai ficar A ao quadrado sobre A, que é A menos A, zerou. Mas eu posso pegar também dois valores de θ, que são os θs igual a zero ou π
que são os valores que fazem com que minha função seno zere. Os valores θ igual a zero corresponde aqui a um ponto de linha de corrente zero. E π também é um ponto de linha de corrente zero. Então, todos esses pontos aqui, ó, correspondem, né, a esse π, que a gente chama de π igual a zero. Não é isso? E todos os pontos em volta aqui, mesmo que seja para qualquer ângulo, ele também vai corresponder a um π igual a zero. Então, para completar, as linhas equipotenciais são indicadas pelas linhas tracejadas, que são essas linhazinhas aqui, da figura acima, e são ortogonais à família de linhas de corrente. Então, cada linha dessa daqui é perpendicular a essas linhas de corrente. Bom, mostra que podemos interpretar o escoamento como um escoamento em torno de um obstáculo circular com raio R igual a A. Para mostrar isso, né, o círculo de raio A representa uma linha de corrente. E desde que através de uma linha de corrente não pode haver nenhum fluxo, né, podemos considerá-lo como um obstáculo de raio A colocado no caminho. Perfeito? Então, com isso aí, a gente mostra, nós podemos mostrar, né, que podemos interpretar o escoamento como um escoamento em torno de um obstáculo circular de raio A. Então, a gente tem aí que para o círculo de raio A, você tem aí uma linha de corrente, né? E aí você não vai ter nenhum fluxo passando através, né, dessa linha de corrente aí. Ou seja, ele é de fato um obstáculo que impede que o fluido passe por ele. O fluido vai passar, vai contorná-lo, né? É interessante como é a cabeça do matemático, né? Para a gente da física seria óbvio, não, o fluido não tá, mas não é assim. Matematizar, lembra daqueles probleminhas de sumidouro e solvedouro? Naqueles probleminhas você tem que colocar matematicamente o que aquilo representa, perfeito? Então, aquela equação sua, ela tem que representar isso, né? Por isso que a gente pegou ali o ponto de R igual a A, você vai ter zero, mas nada passa por essa linha de corrente. Não pode cruzar uma linha de corrente, não pode cruzar outra, né? E aí eu teria a prova disso aí, do ponto de vista de um matemático. Alguém tem algum comentário, alguma dúvida, gente? O povo está cansado. O povo está cansado, também estou. Mas vamos lá. Então, sem dúvida, sem comentários, sigamos. Determine a velocidade em qualquer ponto e determine também o seu valor em pontos distantes do obstáculo. Bom, nós temos que a derivada do potencial complexo, né, do fluido, com relação a Z, ele é obtido facilmente por essa derivada aqui. Então, eu vou derivar primeiro essa, né, que eu faço aqui, pá, né, derivada de Z aqui, né, é 1, aqui está Z, que é a mesma coisa que Z elevado a menos 1, ou fazer a derivada de 1 sobre Z, né? Eu obtenho essa expressão. Vou substituir Z por R, que multiplica E elevado a iθ. Como está ao quadrado aqui, vai surgir R ao quadrado aqui embaixo, e embaixo surgiria E elevado a 2iθ, porque está ao quadrado. Eu vou passar para cima com o sinal trocado, negativo. E vou abrir via fórmula de Euler. Quando eu abro isso aqui via fórmula de Euler, eu vou ter uma parte real e uma parte imaginária, que vem de cosseno de 2θ menos I seno de θ. Quando eu faço isso, eu obtenho uma parte real e uma parte imaginária. Então, a velocidade complexa é o complexo conjugado disso aqui. Quando eu tomo o complexo conjugado, esse mais I vira menos I. E aí eu tenho que o módulo tem essa cara. Esse módulo aqui pode ser simplificado. Basta desenvolver, né, o quadrado, cada quadrado desse aí dentro da raiz.
Quando eu faço isso aqui, né, levando ao quadrado aqui, eu vou ter quadrado do primeiro, menos 2 vezes o quadrado do segundo vezes o primeiro, mais o quadrado do segundo, e aqui eu faço a mesma coisa, levo ao quadrado. Eu posso combinar esse termo aqui, ó, com esse termo aqui, ó. Quando eu faço esse combinado aqui, eu vou ter a elevado a quarto sobre R a quarta, cosseno ao quadrado de 2θ, mais seno ao quadrado de 2θ. Aí vocês vão falar, isso eu não sei. Eu sei cosseno ao quadrado de θ, mas cosseno ao quadrado de θ. Seno ao quadrado de θ. Não, é a mesma coisa. É 1. E aí eu obtenho o valor aí do módulo da minha velocidade. E aí eu vou analisar cada caso. Distante do obstáculo, nós vemos que quando eu estou bem longe, que o módulo, né, que a velocidade, né, aqui ficou errado, né, aqui é o módulo, viu, gente? Que o módulo da velocidade, né, faltou a barrinha do módulo, eu acho que o editor deve ter comido, viu? Deve ter comido, mas aqui é barra, aqui é módulo da velocidade, viu? Ele vai ser igual a V0. Como é que você viu isso? Eu estou distante. Se eu estiver bem distante, R vai para infinito. Então, isso aqui zera, isso aqui zera. Vai ficar raiz de 1, vai ficar V0. Então, o módulo da velocidade, ou V, é igual a V0. Isso é, o fluido está escoando na direção do semi-eixo real positivo com velocidade constante igual a V0. E aí ele pede para determinar os pontos de estagnação. Como determinar os pontos de estagnação? Os pontos de estagnação, né, ocorrendo, né, isso é, os pontos nos quais a velocidade é zero, eles vão ser dados qual? Eu coloquei o ocorrendo porque pode não ter ponto de estagnação. Então, os pontos de estagnação, caso ocorra, né, vai ser os pontos onde essa velocidade será nula. Então, basta pegar aquele potencial, né, a derivada daquele potencial, igualar a zero. E aí, tiramos aí 2 pontos de estagnação, né? Quais são os 2 pontos de estagnação? Z igual a A e Z igual a menos A. Eles estão em A e D na figura aqui, né? Não sei se está dando para ver a figura por aí. Quem está vendo pelo celular aí, está dando para ver? Tem aqui o ponto, aqui, pontinho A, que corresponde a Z igual a menos A. E o pontinho D, que corresponde a Z igual a A. Joia? Esses 2 pontos aqui são pontos de estagnação, né? E aí temos um probleminha que é um probleminha mais complexo. Por quê? Porque agora eu vou somar os 2 problemas. Lembra que um dos probleminhas era, né, só fazer rapidinho aqui, ó. Um dos probleminhas é esse aqui, né? Do escoamento em torno de obstáculo. E o outro probleminha, nós vimos que o potencial era esse aqui, né? Que está aparecendo aqui. O preciso dizer que é I sobre gama sobre 2π, Ln de Z, que era a circulação. Então, nesse ponto agora, ele junta os 2 problemas de um só. Essa é a grande beleza, né? Essa é a grande beleza, cadê? Essa é a grande beleza do que a gente está trabalhando aqui agora, né? Peraí, eu me perdi. Ah, obrigado, Rafa, obrigado. Página 37, perfeito. Isso, obrigado, Rafa. Ajudou, porque mesmo com óculos já fica difícil para a gente. Quando eu coloquei naquele caso ali para ver, era melhor ter deixado na outra que chegar. Obrigado, Rafa. Tá vendo? O que seria de mim sem vocês? Então, discuta o movimento de um fluido com potencial complexo. Nota que ele tem a soma dos 2 potenciais. Se ele tem a soma dos 2 potenciais, eu vou ter aqui, né, um potencial em torno de obstáculo e um potencial circulação. Eu vou ter uma solução mais bonita. Esse potencial complexo tem um efeito de superpor uma circulação sobre o escoamento do problema anterior. Então, vou pegar o problema anterior e colocar uma circulação, um redemoinho. Então, aí eu vou pegar o Z de novo, Z igual a R, E e θ, usar a mesma notação,
E aí, de lá para cá, a coisa é parecida. Só que agora, o meu potencial vai ficar um pouco mais complicadinho. Ele vai ter aqui um termo real e um termo imaginário, que ambos os termos, né, ambos termos vão ser mais complicadinho do que o outro. E aí a gente tem aí o φ e o ψ, né? As linhas equipotenciais, né, e de corrente são dadas igualando o φ a uma constante alfa e o ψ a uma constante beta. E existem, em geral, dois pontos de estagnação ocorrendo. Se eu pegar a derivar o potencial com relação a z e igualar a zero, eu obter os pontos de estagnação. Aí é só resolver e obter as raízes, né? O ponto z que torna isso aqui igual a zero. Mas ele vai ter dois pontos de estagnação. De onde tiramos dois, né? Vamos ter os dois aqui, ó. Né? Aqui você resolve a sua equação, né? Você pode multiplicar todo mundo por z ao quadrado, dos dois lados, e resolver uma equação de segundo grau em z. Aí você obtém isso aqui, ó, né? Menos b, papapá, aquela coisa toda do Bhaskara. E aí eu obtenho isso aqui, os valores de z, que esses são os valores que zera a derivada do meu potencial e me dá as velocidades zero, né? Lembra lá disso? Daí, ó, eu vou ter aqui, ó, se eu tomar o gama igual 4π V0, que foi o que eu coloquei lá, opa, desculpa, eu vou ter que gama igual 4π V0 que multiplicar, né? Isso vai me deixar com a ao quadrado menos a ao quadrado, e eu vou ter apenas essa expressão aqui, ó, que vai me deixar com um ponto de estagnação apenas. Então, desde que R igual a A é a linha de corrente correspondente a esse valor aqui, ó, se tomarmos aqui o beta e tomarmos o R igual a A, você vai ter que essa linha de corrente aqui vai ser essa daqui. O escoamento pode ser considerado como aquele em torno de um obstáculo, como no problema anterior. Então, nesse caso aqui, né, quando eu faço R igual a A, né? Lembrando, né, que quando eu faço R igual a A, eu escrevi aqui, deixa eu ver se eu consigo voltar aqui, ó, só para mostrar. Meu potencial, quando faz R igual a A, eu vou ter, ó, R igual a A, né, tem A aqui, fica A ao quadrado sobre A, corta, fica A menos A, zero esse termo, sobra só isso aqui. Esse termo aqui também vai para zero, vai sobrar somente esse gama sobre 2π ln de A, que é a circulação do meu problema anterior. Então, o escoamento vai ser considerado aquele. Agora, distante do obstáculo, o fluido tem velocidade V0. Então, se eu pegar e fizer um limite de z tendendo a infinito dessa derivada aqui, ó, note que esse termo aqui, ó, ele zera, esse outro termo zera também, sobra só o V0, que é o problema anterior para pontos distantes. Ou seja, colocar esse redemoinho perto do objeto aí, permitiu que você pegasse os dois limites de comportamento do fluido. Então, o escoamento varia dependendo do módulo, né, de gama. Na figura abaixo nós temos, para gama menor do que 4πA V0, os pontos de estagnação em A e B. Note que eu peguei um valor de gama aí menor que esse valor que a gente colocou lá, o valor crítico, né? Lembra que quando o gama era igual a papapá, tinha aquele valor. Aí a gente tem o ponto de estagnação A e B. E se eu pegar um gama maior que zero, maior que 4, desculpa, eu falei zero, mas é menor que 4πA V0. Se eu pegar um gama maior que 4πA V0, existe somente um ponto de estagnação no fluido em si, né? E aí a gente tem aí esse ponto de estagnação aqui, né? Que seria aqui, ó.
que é o ponto C. Ou seja, o fluido, ele faria esse contorno, ele vem aqui, ó, imaginando, né? Ah, tá, aqui, ó. Peraí. Não entendi essa figura. Eu acho que esses aqui vêm de lá, e esse vem de cá, e esse vai para lá e esse vai para cá. Isso aí faz com que eu tenha um ponto de estagnação aqui. Era melhor ter colocado um quadro todo. Bom, alguma pergunta aqui, gente, sobre essa aula de hoje? Com isso a gente termina a aula de fluidos, né? Uma aplicação. Eu não sei, geralmente não se vê muita aplicação dessas coisas de fluidos, né? Geralmente a gente fica muito vendo circuitos, né? Ah, é circuito elétrico, é oscilador harmônico. Aqui já tem uma aplicação mais interessante. Alguém tem algum comentário, alguma dúvida? Eu quero só falar um negócio com vocês aqui. Bom, dúvida, comentário? Então, vou seguir aqui para as referências. Nós tomamos as figuras, o material, tudo isso aqui, desse livro aqui da Shaw, né? Solução de problemas, traduzindo, né? Solução de problemas de variáveis complexas, né? Com uma introdução às transformações conforme, mapeamento conforme e aplicações. Então, eu acho esse livro interessante. Esse é um livro de 1964, mas já houve mais de 27 reimpressão, porque ele tem muitos exercícios resolvidos. Uma delas, essa versão aqui, em inglês, é de 1993. Aí, qual o comentário que eu queria falar para vocês? Nós usamos variáveis complexas para tratar fluidos. No entanto, né, eu super recomendo esse trabalho aqui do Maurício Galvão, né? O Maurício Galvão, ele é da UFRJ, e ele tem essas notas aqui, que são notas de mecânicas dos fluidos. Eu recomendo, por quê? Né? Por que eu recomendo? Porque é o seguinte, vai aparecer aqui agora, tá aí, o jeito apropriado de tratar a mecânica dos fluidos não é com variáveis complexas. Isso aí tem um valor pedagógico, um valor histórico. Se você aqui for nesse livro aqui do Galvão, você vai ver que ele já começa com cálculo vetorial e tensorial. Ou seja, o cálculo vetorial, né, onde você trabalha vetores, tudo, ele ainda é insuficiente para tratar os fluidos. Você tem que lançar a mão do cálculo tensorial. Beleza? Ele começa com a introdução, aí ele vem com tensores, depois ele faz uma análise, aí ele fala teorema de Stokes, todos eles, né? O próprio Laplaciano. E aí ele trata também de classificação de campos vetoriais, onde ele vem com conceitos topológicos, campos rotacionais ou laminares, campos solenoidais, teorema de Helmholtz, né? Se você for em todos esses aqui, você vai ter tudo isso aqui bonitinho, ligado mais, né, a essa parte dos fluidos aqui, né? Você tem toda um trabalho até bem escrito, né, pelo Galvão. Você vai ver aqui que ele tem mais de 150 páginas, né? Lógico, isso aqui, gente, ainda não é um tratado de fluido. Isso aqui é para você começar a conhecer a parte de fluidos. E aí o tratamento que geralmente se faz é um tratamento que a gente sabe que é vetorial. Essa é a famosa equação de Navier-Stokes, perfeito? Que estuda os fluidos, né, no seu... Agora, ele oferece muitas leituras complementares. Bom, essa daqui foi a dica de hoje, perfeito? Pode falar, gente, fica à vontade. Pode falar, alguém abriu o microfone aí para poder falar. Pode falar. Ó, fechou de novo. Bom, gente. Alô, foi mal. Desculpa aí, professor. Eu acabei apertando aqui o botão e acabei ser um barulho aqui. Perdão. Joia, não, tranquilo, tranquilo. Bom, gente,
Vou voltar aqui para a sala para vê-los. E eu pergunto, alguém tem algum comentário, alguma dúvida para hoje? Eu vou fazer um comentáriozinho. Pois não, professora Cristina, seus Boa comentários tarde. são maravilhosos, como Ana. tudo que você trabalha, que você faz. Não é só para um comentário, né? Como esses problemas de fluidos são assim bem diferentes do que a gente vê como os ideais, né? Aí já tá, lógico, a gente sabe que é muito mais complexo do que está aí, mas já é um próximo aí do real, né? Infelizmente, a gente no curso de física, de tanto bacharelado como licenciatura, a gente não tem uma disciplina que chama mecânica dos fluidos, que aí seria bem legal, né? Com certeza iríamos ver aí nessa profundidade um pouquinho a mais. Eu senti falta disso na minha graduação, né? E aí gostei muito da aula. Aprendi um pouco mais aí. Obrigada. Professor, eu que agradeço. E você tocou muito bem. Geralmente não se vê isso, né? Inclusive, o nosso especialista de fluidos em fluidos na UESB não é alguém da física, né? Eu aí aproveito aí para fazer uma propaganda aí do colega nosso, Márcio Bortolotti, né? Que ele que trabalha com fluidos, né? E conhece muito de fluidos. Inclusive, ele trabalha com fluidos numa situação matemática, eu teria vontade de aprender, que eu me amarro muito nesse negócio de matemática, que é os fluidos com o problema de condição de contorno variável. Se você tem um fluido com um problema de condição de contorno variável, você tem um problema aí de uma válvula de coração, né? De um AVC, de um aneurisma, né? De uma situação de um entupimento de válvula, de uma compressão de válvula. Então, aí o Bortolotti trabalha com coisas interessantíssimas. Agora, é uma matemática pesadíssima, né? Mas eu concordo contigo. Antes, quando eu fui para Viçosa, tinha um curso optativo lá, Mecânica do Contínuo. E eu vi um professor dando essa mecânica do contínuo, que era tensores para todo lado, aquela coisa mais linda do mundo. E depois, eu não pude fazer essa disciplina mais. A disciplina não foi mais oferecida. Porque não tinha quem desse essa disciplina. Por exemplo, particularmente, se qualquer um de nós da física tivesse que pegar essa disciplina, teria que estudar muito, né, para pegar essa disciplina. Né, de tão assim, interessante e tão afastado da física, né, porque já não é algo de pesquisa recente, mas isso mudou, professora, porque agora tem a teoria do caos e os fluidos, né, assim, a dinâmica, principalmente da parte de turbulência, eles retornaram com força total, entendeu? Então, aí no estudo de dinâmica caótica, né, você estuda essa questão da turbulência dos fluidos, que é um regime caótico, né, de um escoamento a partir de determinada velocidade. Você entra no escoamento turbulento, tem um número que classifica isso, um número de Reynolds, e aí você começa a ter um estudo totalmente rico aí que tem atraído os físicos. Agora tem uma turma do INPA, Instituto de Matemática Pura e Aplicada, que tem estudado isso fortemente, né? E tem sido nosso representante. Ô Luiz, essa semana um avião passou para turbulência e uma pessoa morreu, não é? Você viu? Nossa, lá na Ásia. Isso, eles estão estudando como essas mudanças climáticas, que provavelmente está acontecendo, né, que nós estamos fabricando, de certa forma afeta, né? E as turbulências tendem a ficar piores, né? Tendem a ficar piores e mais frequentes. Você vê como é que é. Daqui a pouco, dependendo, a aeronave, ela exige uma estabilidade muito grande, né, para o seu voo. Tudo perfeito, por isso. Inclusive, tem aviões que já estão voando acima já do limite, já, né? Para tentar evitar mais essas turbulências. Correto. Isso mesmo. Bem lembrar desse acidente que ocorreu aí, né, na Ásia. Houve esse regime de turbulência e o avião caiu durante, acho que foi 30 segundos ele caiu, aquela coisa. Foi isso mesmo.
E aí aconteceu essa fatalidade aí da morte dessa pessoa, né? Então você vê que é um estudo mais atual do que a gente imagina, né? Muito E atual. com certas e com muitas consequências, né? Inclusive para a natureza e para nós também, né? Sim, De uma forma geral. sim, sim, muitas consequências. Aí eu recomendo esse material para leitura e aí outros materiais, né, podem ser obtidos a partir da leitura desse, né? Que uma vez que você conhece o material, esse foi escolhido porque é do Galvão, né? E é gratuito. Aí tá lá, livre para todo mundo. E ele faz essa introdução que eu gosto muito, que é a introdução de cálculo vetorial e tensorial. Quem sabe a gente faz um curso aí pelo Procima de cálculo vetorial, né, professora Cristina? Que a gente conta um pouco da historinha e tudo. Fica a proposta. Fica a proposta aí. Caso tenha público assim animado igual vocês, a gente aplica. Bom, gente, se não houver perguntas, eu agradeço aí a presença de todos. Um final de semana lindo para todo mundo, né? E é isso.